Nessa unidade, essa última unidade da nossa disciplina de Sociologia Jurídica, nós veremos a interface ou a relação entre o controle ou os controles sociais, os controles que acontecem no seio da sociedade, que são, como nós podemos dizer, uma maneira de prever e de exigir um determinado padrão comportamental, e as mudanças que acontecem nos padrões comportamentais. Ou seja, é possível coexistir controle e mudança se o direito e a própria sociedade cria outras maneiras de fazer um controle nos seus comportamentos sociais, se isso é tão presente através de normas escritas, de hábitos, de costumes, ainda assim é possível que a sociedade ela esteja aberta a mudanças comportamentais? A resposta é sim. De fato, controle e mudança podem coexistir. E de fato coexistem. Mas como? Não seriam coisas opostas? Ou eu controlo e exijo um determinado comportamento, ou eu mudo determinado comportamento. Ou um grupo social exige determinado comportamento social naquele grupo individual e social, ou um grupo vai proporcionar mudanças num determinado comportamento ou em mais de um comportamento em algum seio social. Então a questão é saber o que é mudança. As mudanças acontecem, sim. Nós vemos hoje em dia, cada vez mais passam a acontecer, a existir mudanças de comportamento. E como que fica essa questão do controle com a mudança? Bom, uma coisa importante para a gente saber é que mudança é modificação de valores. Quando determinado grupo muda os seus valores, ali já começa a haver uma mudança social, uma mudança grupal. Mas o que é modificar valores? Em resumo, ou em poucas palavras, nós podemos entender que é modificar as nossas escolhas, as escolhas das nossas ações, dos nossos comportamentos. Então, toda mudança ela vem de uma modificação de valores. Determinado grupo, quando não aceita determinado valor ou determinado comportamento, ele busca uma mudança, uma modificação daquele valor que vai ensejar uma modificação do comportamento. O que acontece atualmente? Nós temos muita mudança jurídica da sociedade e muita mudança da sociedade pelo direito. Ou seja, o direito influencia para que a sociedade mude determinados comportamentos. O direito escrito, ele traz normas, traz instituições e impõe para aquela sociedade, para que ela mude, e de outra maneira também a própria sociedade, através de mudanças comportamentais, pode forçar para que o direito escrito mude. Por exemplo, ultimamente a gente tem ouvido falar muito de guarda compartilhada. O que é a guarda compartilhada? É um instituto do direito de família, no qual um casal que está em conflito e que tem um filho e que precisa definir se esse filho vai ficar com um ou com ambos após a separação, após o divórcio, o término da relação, entra a figura da guarda compartilhada, que é, na verdade, uma divisão das responsabilidades entre o pai e a mãe daquela criança, ou algum outro responsável. Então, na verdade, quando o direito escrito traz o instituto da guarda compartilhada, ele quer provocar uma mudança na sociedade, uma mudança comportamental, né? Fazer um controle, mudar um controle. Mas como, de fato? Até quando isso pode acontecer? A sociedade pode, o direito pode mudar a sociedade? Em que medida, em que ritmo? E por outro lado, a sociedade pode mudar o direito? Nós vemos hoje aí a questão aí de casais do mesmo sexo, homossexuais, homoafetivos, para usar uma linguagem aí do direito escrito, né? E que tem exigido uma mudança do direito escrito. Então a mudança de alguns grupos sociais tem buscado mudar esse controle do direito. Então, a coexistência do controle da mudança está aí de novo presente. Um outro exemplo que a gente pode usar. Se, por exemplo, negros e brancos começam a trabalhar conjuntamente, isso vai fazer com que diminua e até mesmo cesse a discriminação entre pessoas que tenham uma cor de pele ou uma raça, como alguns dizem, diferente, ou não?
Então, a gente precisa de compreender o que é mudança, para a gente saber, de fato, se houve uma mudança social que vai repercutir no direito, ou então se o direito conseguiu uma mudança na sociedade, nós precisamos entender como que acontece a mudança. Na verdade, nós precisamos entender as fases da mudança. A gente pode dizer, a grosso modo, que a mudança ela tem 4 fases, ou 4 momentos. O primeiro momento seria a definição do problema. Então, algo que é problemático para aquela sociedade. Usando esse exemplo aí do filho que, após a separação do casal, precisa de uma proteção, de um cuidado. Então, esse é o problema. O problema é definido. Essa é a primeira fase da mudança. Após essa definição do problema, nós temos a segunda fase, ou o segundo momento, no qual meios para lidar com o problema são escolhidos. Então, a princípio se pensa, a mãe ela é mais adequada ou mais capaz para cuidar do filho após uma separação do casal, ou então ambos, o pai e a mãe, ou só o pai. Então, meios para lidar com aquele problema, que seria, nesse caso, nesse exemplo, o filho, cuidados com o filho após uma separação do casal, são criados meios para lidar com esse problema. Após isso, um terceiro momento, os resultados são avaliados, ou seja, a mãe ela é mais capaz, o que implica a mãe ser a responsável pelo cuidado do filho após a separação do casal, ou um outro meio escolhido que talvez seria repartir as responsabilidades entre a mãe e o pai. Então, os meios eles são escolhidos para lidar com o problema, os resultados são avaliados, né? Os estudiosos, os profissionais, os especialistas, a própria sociedade avalia os resultados daqueles meios que foram criados para lidar com o problema, e aí sim a mudança social ocorre. Então vamos supor que nesse caso se chegue à avaliação final de que a guarda compartilhada é melhor, ou seja, que o filho após a separação do casal deve ser cuidado por ambos, pelo pai e pela mãe. Então, e se isso de fato acontece, aí a mudança social ocorre. Então, o controle veio através da norma escrita e provocou uma mudança social. Ou então o contrário, às vezes a sociedade vem com uma mudança e muda o controle da norma escrita que fixa. Então, essa tensão entre controle e mudança é uma questão que está a todo tempo com o direito, né? O direito, ele, ao mesmo tempo que controla, que estabiliza comportamentos, que fixa comportamentos, ele se preocupa em mudar, em se transformar. E da mesma maneira a sociedade. Se a sociedade ela estabiliza comportamentos através dos hábitos, dos costumes, desse controle informal que ela faz, ela mesma revê os seus próprios comportamentos através de subgrupos, e aí ela também procura essa mudança. Então existe essa tensão entre controle e mudança o tempo todo no direito.